Queridos irmãos em Cristo, eu tenho que parar de vir aqui, né? Porque daqui a pouco mais as pessoas vão achar que eu sou pastor da igreja. Não. E não quero e não posso, não tenho nem mais energia para isso. Os irmãos estão vendo que eu estou com uma voz assim, um tanto quanto mais melodiosa, não é? Mas é gripe mesmo. Essa gripe que pegou o povo todo da região, né? Encheu os hospitais e a UPA, me pegou também. Quinta-feira eu estava no Rio, fui trabalhar, fui gravar. Fiquei o dia de cama lá no Rio. Não podia nem andar. O corpo todo doía, que é uma maravilha. Bom, pelo menos estou sentindo o corpo, né? Está doendo. Pior quando a gente não sente mais o corpo. Que a gente vira defunto, né? Mas olha, eu nunca tive uma gripe tão forte quanto essa. E acredito que muitos irmãos aqui tenham sido presenteados também com essa coisa horrorosa que passou por aí. Está por aí ainda, né? Mas eu não sei se está conosco uma pessoa, um irmão nosso, que me garantiu, não garantiu, mas disse que viria. Dr. Rodrigo Lopes, tá? Não. Ele era da segunda igreja e disse que estaria hoje aqui, mas não pôde vir naturalmente. É um privilégio estar aqui, voltar aqui, pregar, sobretudo no ministério do pastor Silvio, pois Deus me deu o privilégio de batizá-lo. Não estive na consagração dele, porque eu não estava mais aqui em Itapiruna, tinha descido. Mas é um privilégio ver essa igreja crescendo, glorificando a Deus, servindo. Muitos irmãos que eu já não vinha há bastante tempo, eu os vi agora, retornei a vê-los agora. Isso é muito agradável. Peço que os irmãos continuem orando pela minha família, sobretudo minha esposa, que os irmãos sabem qual é o estado dela, está lá em casa, com uma enfermeira na cabeceira. Um dos nossos quartos é uma verdadeira enfermaria, né? Enfermaria, mas faz parte dos planos de Deus e eu glorifico a Deus por todas as coisas. O privilégio de estar aqui nesse dia, que é o dia do pastor, num aniversário de ministério de um pastor. Isso realmente é muito importante. Eu que já sou um pastor velho, talvez o mais antigo dentre os pastores que estão aqui, 53 anos de pastor, eu acho que já está chegando a hora de eu subir. Mas não tem pressa não, não fica orando contra mim também não, deixa eu continuar por aqui, continuando trabalhando, servindo. Mas é bem provável que esteja chegando a hora de eu subir, até porque a hora pode ser qualquer hora, né? Para todos nós. Costumo dizer que gente que nunca morreu está morrendo agora, né? Eu tenho percebido isso, né? Mas eu quero ler com os irmãos um versículo, permaneçam assim assentados como estão. E com certeza, praticamente todos os pastores receberam neste dia uma menção a respeito desta palavra do Senhor. Lá de Jeremias 3,15, que diz: E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Pai de amor, estamos na Tua presença, Senhor, para fazer a Tua vontade, para entregarmos a Tua mensagem, trazer a Tua palavra aos corações, edificando, confortando, dando forças, advertindo. Eu te peço, ó Deus, que Tu abençoes essa congregação, todas, pastores, diáconos, todos que estão aqui, visitantes, amigos, irmãos, que Tu enche, ó Deus, essas vidas todas com a Tua graça, com a Tua misericórdia. E que Tu sejas, ó Deus, Pai, servido nesta noite com a Tua palavra, com a nossa devoção. Pois oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Amém. Quero, neste momento, falar sobre o seguinte tema: uma visão racional do pastorado. Não é um sermão evangelístico, mas não existe sermão nem mensagem que não tenha um toque de evangelismo. Deus sempre fala aos corações através de quaisquer mensagens que sejam apresentadas nas suas igrejas. Mas eu orei e pedi a Deus que me desse uma mensagem para este momento assaz significativo.
E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Normalmente, as pessoas pensam, muitos, não todos, que os pastores escolheram essa atividade. Escolheram por uma espécie de opção profissional. Pode ser que alguém faça isso, tenha feito isso. Mas se alguém entrou no ministério por esse caminho, com essa maneira de pensar, entrou no lugar errado. Porque, na verdade, a condição de pastor não é uma coisa que nós busquemos. Eu não pensava nisso. Falei quando criança, uma vez, um desatino qualquer da infância, mas eu não estava certo disso. Eu tinha pela frente uma possibilidade de vida interessante. Só que quando Deus me chamou para o ministério, fez com que a minha vida se tornasse ainda mais interessante. Não há mesmo condição alguma da pessoa se dar bem no ministério como profissão, no pastorado como profissão. Alguém pode até achar que pastores ganham bem. Realmente, alguns ganham até muito bem. Muito mais do que precisam e muitíssimo mais do que merecem. Tem gente, sim, que criou até igrejas para ganhar dinheiro. É triste, mas existe. Tem gente que ficou milionário como pastor, como líder. Mas, ora, não foi para isso que Deus o chamou. Se é que Deus chamou aos tais. Tem um bispo no Brasil que tem uma mansão em Miami que nem o presidente Trump possui igual. E nos cultos da igreja dele, que não são cultos coisa nenhuma, mas sim sessões de pedição de grana. Um dia, em determinado momento, dentro de um chamado templo, eu estava por acaso na frente da televisão, porque às vezes fico vendo e raramente os irmãos aplaudiram alguma coisa lá em relação ao Espírito Santo, que é uma coisa que é absurdo, aplaudir-se ao Espírito Santo. Ele para. O Espírito Santo não precisa de aplauso. Precisa que os irmãos deem as suas ofertas para nós pagarmos nossos compromissos. Miserável. Milionário. Explorador de pobres. Não, o ministério não é para isso. O ministério é a prestação de um serviço a Deus a partir da decisão de Deus e nunca dos homens. Bom salário? Não. Alta reputação social? Pode ser. Pode ser que o pastor seja uma pessoa querida, útil, influente. Vida descansada? De jeito nenhum. Mas há algumas coisas que a sociedade não conhece, que até os membros das nossas igrejas, e talvez desta igreja, também não conhecem. São coisas desta nossa profissão, dessa nossa reputação. Quantos acham que pastor no trabalho? No colégio onde a minha esposa trabalhava como secretária lá em Nova Iguaçu. Um dia ela perguntou a profissão do pai de um aluno, falou: meu pai não trabalha não, meu pai é pastor. Ela achou engraçado, né? Porque ela é esposa de pastor e via como eu trabalhava. Meu pai não trabalha, meu pai é pastor. É o conceito que a sociedade tem de que trabalho é isso que se faz aí no dia a dia na sociedade, arrancando o couro no sol, qualquer outra coisa, e que o trabalho de um pastor não é trabalho, não é, é um descanso, é uma brincadeirinha, é uma sopa. Não sabem os irmãos e amigos como são os dias e as noites do pastor. Ser pastor é tudo, tudo, menos uma escolha por moleza. Não é. As coisas são bem outras. Eu não pastorei muito tempo, não. Tenho 53 anos de ministério, mas são uns 20 e poucos anos de ministério efetivo. De lá para cá eu estou realizando o ministério de Deus, mas não num pastorado especificamente.
Pastorei até 3 igrejas interinamente. Aliás, 4, 3 na nossa região, em paralelo com outras igrejas, mas as coisas não são simples, as coisas não são fáceis. É claro que não existe realmente nada mais digno do que ser pastor de ovelhas, ter sido escolhido por Deus. Você pode escolher a profissão que você quiser, é um direito seu. Pode desejar ir à Lua, desejar ir a Marte, é um direito seu. Se tiver chance, você pode fazer o que você quiser. Mas ser pastor, não. Ser pastor é decisão de Deus. Eu não reclamo, porque na verdade, se eu não tivesse sido chamado por Deus para o ministério, eu poderia ser qualquer coisa, menos com a importância que Deus deu à minha vida. Menos do que com a alegria que Deus tem colocado no meu coração. Menos do que a grande transformação que Ele fez na minha vida eu não teria feito se não fosse o ministério para o qual Ele me chamou. Nasci em condições paupérrimas, em lugar semi-miserável, se não miserável, quase de fome absoluta. Eu era um ser absolutamente improvável, sem chance alguma de dar certo. Mas Deus disse, não, esse camaradazinho aqui eu quero para o meu serviço. Ele já tem feito através de mim muita coisa. Não coisas das quais eu me glorie. Eu me glorio sim, é do Evangelho de Cristo, através do qual Ele me salvou. Primeira consideração que quero fazer nesta noite em que o pastor Silvio comemora 20 anos de ministério. Daqui a 33 anos você vai chegar no lugar que eu estou. Daqui a 33 anos eu já terei sido esquecido. Mas não tem problema. Lembre-se disso, que quando você completou 20, eu estava com 53. Vamos ver o primeiro ponto de sermão. Ser pastor não é uma questão de auto-oferecimento. Muitos anos atrás, o que eu vou contar já, o pastor objeto desta demonstração que eu vou fazer, dessa explicação que eu vou dar, já até morreu. Observe, meu irmão. Concílio para a consagração de um pastor. E há um momento quando há uma pergunta, até um examinador de experiência de conversão e chamada. É normal isso. E o irmão pastor, eu não lembro, não estava lá, só do fato, eu sei, perguntou, se converteu tanto? Ele falou, explicou direitinho. E chamada? Quando foi que Deus lhe chamou? Ele falou, Deus não me chamou. Todos os pastores tomaram um susto. Eu me ofereci. Bom, discute-se para lá, fala-se para cá, etc. Finalmente aceitaram aquele que não tinha, segundo a palavra dele, sido chamado. Mas ele se ofereceu. É lícito, eu acho. É um direito também. Acho meio estranho, mas o que eu tenho com isso? A verdade é que ele fez um grande ministério em sua vida. Mas o certo mesmo que não é auto-oferecimento. Alguém se apresentar querendo fazer a obra de Deus sem que Deus lhe chame. Pode ser que ele tenha sentido de alguma outra maneira e atribuiu a essa outra maneira o seu desejo de ser um pastor. Mas se Deus não o tiver chamado, nada vai acontecer. O que vale, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, pastores presentes, é o seguinte: não te mandei eu? É o que a Bíblia diz. Não te mandei eu, então esforça-te. Também não é dado a nenhum chamado o direito de questionar a Deus. De dizer que é isso, Deus, não quero fazer isso não. Não quero isso para a minha vida, não. Pois é exatamente o que de melhor existe para a vida de qualquer pessoa, seja homem ou mulher, quando chamado por Deus para a sua obra. Não existe nada mais importante. É de todos, sim, o mais árduo trabalho, a mais árdua atividade, porque as exigências vêm de Deus. E se Deus chama,
não chama aleatoriamente, ele chama porque ele preparou. Na verdade, a existência dessa pessoa chamada é uma decisão dele. A escolha é uma decisão dele. E ele vai exigir muito, ele exige dos pastores muito mais do que de qualquer outra ovelha. Seja diácono, seja o que for, cantor, pregador leigo, ele exige muito mais. As exigências de Deus são pesadas para com os seus ministros. Nosso patrão dos pastores, é por demais exigente. E não poderia ser diferente. Sabe por quê? Que a medida dele para todas as coisas, ou seja, aquilo que agrada a Deus, tem que estar no limite da perfeição. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Isso se aplica a todos os crentes, mas se aplica muito mais aos pastores, porque ele vai ser um modelo das suas ovelhas. As ovelhas vão segui-lo, não é porque ele é bonito, jovem, inteligente, intelectual, cheio de diplomas, não. As ovelhas vão segui-lo por causa da sua postura, da sua condição de modelo, de pessoa, de crente, de filho de Deus. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Um segundo ponto nessa mensagem é que ser pastor é uma dádiva de Deus. O versículo que lemos diz o seguinte: e vos darei pastores. Dádiva de Deus. A igreja precisa ter o máximo de respeito e amor e carinho para com seu pastor. Pense nisso, igreja. Todos têm que ser cuidados. Todos os servos de Deus precisam de carinho. Todos os servos de Deus precisam de amparo. Mas o vosso pastor precisa das vossas orações, do cuidado, do amor. Porque ele vos foi dado por Deus. Eu vejo que as pessoas, quando adquirem aquilo que gostaria muito de ter, eu vejo muito em automóveis, caminhões, foi Deus que me deu. Já viram isso por aí? Foi Deus que me deu. E essas pessoas que têm seus carros e dizem que foi Deus que lhes deu, normalmente têm um cuidado extraordinário com o carro. Lava, lubrifica, dá polimento, etc. Tem gente que tem ciúme de carro. Foi Deus que me deu. Ah, sim. Pode ter sido. Mas não existe nada mais valioso do que receber de Deus o presente de um pastor, porque Ele quem guia, é Ele quem cuida das ovelhas de Deus, de todos que pertencem a Deus, Ele que ora por essas ovelhas, Ele que prega o Evangelho, Ele que visita, Ele que acompanha, enfim, Ele, na verdade, a personificação de um anjo de Deus junto aos seus filhos. Aquele que procura o ministério como profissão, não. Pois com certeza não terá sido dado por Deus. Alguém pode dizer, mas no ministério pastoral eu não terei calo nas mãos. Você pode não ter calo nas mãos, mas terá calo na mente. Terá marcas profundas no seu coração. Porque as dores que os pastores sentem, os padecimentos que eles sofrem, são muito mais graves e quantas vezes horrendos do que os mais terríveis que as suas ovelhas padeçam. Muito mais. Só que as ovelhas não sabem. Se olharmos para um pasto mesmo, aqui não é uma região para termos ovelhas, aqui é boi. E todo mundo tem boi esperando ele engordar para vender. Pegar um preço bom, que aliás está muito bom. Nesses dias está muito bom de preço. Mas numa região de ovelhas mesmo. Vê-se aquele pasto, as ovelhas todas lá, o pastor também por lá. Elas estão comendo e bebendo, sendo acompanhadas para lá ou para cá. Vêm riscos, animais terríveis tentando capturá-las. E o pastor defende por aí.
O curioso é que as ovelhas vivem no dia a dia sem se preocupar com nada, porque existe um pastor cuidando delas. A igreja é a mesma coisa. Não pode se achar independente, dono do seu próprio nariz. Do seu nariz você pode ser, sim. Mas da sua vida espiritual a responsabilidade é do seu pastor. Ele que traz todo domingo pela manhã a mensagem de educação, de ensino, de doutrina, de fortalecimento para a sua vida. Você nunca mais deitará, ou seja, o pastor nunca mais deitará para dormir sem uma preocupação pendente. É impossível, enquanto se está no ministério, e dormir sossegadamente, a menos que seja irresponsável. Mas se for um pastor sério, ele vai dormir com a cabeça quente. E será que as suas ovelhas vão dormir orando por ele? Precisam, porque eles são tão necessitados quanto as ovelhas o são dos seus pastores. Um terceiro ponto por considerar é que o pastor é dado por Deus segundo o modelo dele, segundo o coração de Deus. Não é segundo o modelo aqui de baixo. Às vezes a gente estranha com certas igrejas, entra em processo de oração e preparação para escolher um pastor, e algumas até fazem um modelo de exigências. Apresentam o que gostariam que eles tenham. Tenha isso. E eu acho interessante, já vi alguns deles, que nem Jesus Cristo passaria naquelas exigências. Nem Jesus Cristo atenderia aquelas exigências. Isso é estupidez do maior quilate. Quem tem que indicar o pastor é Deus. Ah, mas é a igreja que escolhe. Sim, mediante a oração a Deus. Deus bate no coração e na cabeça de todos aqueles que Ele quer que votem e que escolham. Mas é Deus quem tem que escolher. É o modelo estabelecido por Deus. O modelo é o coração de Deus. Isso quer dizer que nós pastores, e pastor Silvio em particular, os colegas que nos dão o privilégio de estar aqui, que teremos preocupações constantes, tantas quantas Ele mesmo, Deus, tem. Os irmãos podem dizer assim, para aí, esse pastor está delirando, Deus tem preocupação. Jesus Cristo, certa feita, disse o seguinte, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os irmãos já pararam para pensar o que Deus está fazendo agora? Ah não, ele é idoso, está cochilando. Sentado no trono, encostado talvez numa almofada. Não. Ele está trabalhando. Ele está cuidando de nós. Está cuidando dos pastores. Está cuidando dos seus filhos na terra toda. Daqueles que nele creem e daqueles que nele não creem. Ele é o Senhor e sustentador de todas as coisas. Jesus Cristo disse que o Pai dele trabalhava e ele trabalhava também. Eles não estão à toa. Os dois estão lá em cima. A mesa de atividades dele está repleta. O pastor tem que sentir o tempo todo como Deus sente. Responsabilidade, trabalho o tempo todo, oração o tempo todo, vida de dedicação o tempo todo, misericordioso, perdoador, paciente e tantas outras coisas mais. Isso não é fácil. Aqui temos vários profissionais liberais representando suas profissões, suas atividades. É claro que de muitas atividades o profissional chega em casa preocupado, especialmente os profissionais de saúde. Eles chegam em casa para dormir preocupado com um paciente, um seu cliente, que por força do mal que enfrentam, pode morrer durante a noite. E quantas vezes isso ocorre? Quantas vezes um médico é tirado da sua casa para socorrer alguém? Nos grandes centros não é muito comum, mas nos interiores do Brasil e do mundo, isso é comum. Um médico uma vez saiu de Maricá
município onde eu nasci, a cavalo, para ir até Caçorotiba para atender a minha mãe, que havia rolado de morro abaixo. Uma pedra havia fastiado a sua perna direita, se não me engano. E o que era mais interessante é que eu estava ali dentro. E o doutor Heitor Costa Barros, de quem eu ganhei o nome, foi lá cuidar da minha mãe. E de mim, que eu estava ali. Bem, o trabalho que Deus faz é a mesma coisa. Alguém pode dizer, mas isso é problema dele, ele criou o mundo porque ele quis. Opa, foi porque ele quis. Mas porque o irmão, a irmã, o amigo e a amiga estavam nos planos dele. Para serem alcançados e obterem a vida eterna, o aconchego nos céus. Mas para isso ele escolhe pastores. Um quarto ponto por considerar é que o pastor é dado por Deus com um fim, com um objetivo, com uma intenção. A intenção não é nossa. Quando eu fui fazer o curso de teologia, eu era da Força Aérea, a minha vontade era passar para o quadro de capelães. E quase que passei. Graças a Deus, tinha um padre que não gostava de mim. Eu conheci alguns podres dele, e ele era o vice-chefe do serviço de capelania da Força Aérea Brasileira, e ele procurou me atrapalhar. Eu fiquei com muita raiva dele, fiz algumas orações contra ele, etc. Mas a verdade é que eu não entrei. Foi a grande bênção de Deus na minha vida. Eu achava bonito, poderia ser, se tivesse entrado, seria hoje tenente-coronel capelão, é o máximo que eu teria alcançado. Estaria mal? Não. Não estaria passando fome, estaria bem. Mas onde eu cheguei pela vontade de Deus, foi muitíssimo mais além do que eu poderia ter chegado pela minha vontade. E é sempre assim. Nós, pastores, onde estamos muitíssimo melhor do que estaríamos se estivéssemos fazendo outra coisa. Alguém pode dizer assim, mas eu não estou bem, não ganho bem, não tenho uma casa, não tenho um carro novo, não tenho isso, não tenho aquilo. Você sabe até as coisas que você não tem. Mas uma coisa é certa. Tudo de bom de Deus para a sua vida você tem. E acha que não tem. O pastor é dado por Deus com um fim, não o nosso. Engana-se quem pensa que no ministério você vai ter o que deseja. Mas o que ele deseja. Todas as dádivas de Deus são boas. Todos os trabalhos que ele nos confia, todas as dores que nós passamos, todas as lágrimas que rolam dos nossos olhos, todo o desaforo que padecemos, tudo isso, na verdade, é muito bom para nós. A Bíblia diz o seguinte a respeito desse ponto: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por melhores que sejam os pensamentos do pastor, os pensamentos de Deus que nos guia são muito melhores. Porque eles dizem respeito às suas ovelhas, que as ovelhas não nos pertencem. Nós somos serviçais dele. Uma coisa que tem me inculcado um pouco nos últimos dias é que nós nos acostumamos muito com uma expressão: servos. Gostamos muito, eu sou servo de Deus, não é isso? Somos servos de Deus. Servo é uma palavra branda, nos remete à ideia de um empregado que tem uma certa independência, trabalha para alguém porque quer trabalhar. Um servo não é obrigado, pelo menos na realidade brasileira do mundo contemporâneo, não é obrigado a se subordinar no modelo de escravo a alguém, não é. Isso é crime até. Então usamos mais a palavra servo. Mas que tal pararmos de usar a palavra servo e usarmos a palavra que está no Novo Testamento grego? Por acaso é servo, pastor? Não. Doulos. Doulos é o quê? Escravo. Olha, para aí. Isso é um termo muito forte. Desagradável. Eu sou escravo, sim. Você foi comprado ou não foi?
Nós fomos comprados pelo sangue, a valor de sangue. Qual foi o sangue de quem? De Jesus Cristo que morreu. Nós não somos servos de Deus. Essa palavra é muito branda, é muito contemporânea. É muito fácil dizer, eu sou servo de Deus. Viva sabendo que você é um escravo, você é propriedade de Deus. Não só as ovelhas, mas os pastores também. Nós somos escravos, somos propriedades de Deus. E quando fizermos e quando fazemos quaisquer coisas segundo o nosso interesse, nossa vontade, segundo as nossas intenções, nós estamos em rota de colisão com Deus, que não está gostando das nossas atitudes. Os caminhos de Deus também não são os nossos caminhos. O fim será sempre apacentar as ovelhas do Senhor. Agora, quais os meios, é o quinto e último tópico, quais os meios que os pastores devem usar na obra de Deus? Quais os mecanismos que ele deve usar? Primeiramente, o texto diz, pastorear com ciência. Opa! Como pastorear com ciência? Ou seja, com o conhecimento do Altíssimo. Primeiramente, a ciência em relação a Deus. E a ciência que estuda as coisas de Deus chama-se teologia. Estudo de Deus. Teologia. O pastor não pode ser um preguiçoso. Ele tem que estudar continuamente. O tempo todo ele tem que... Não é só ler a Bíblia, não. Ele tem que ler 1000 outros livros para crescer na ciência, na compreensão de Deus a cada dia. Porque Deus, como é um ser infinito, não há como esgotarmos o conhecimento de Deus, por mais sábios que sejamos. Conhecimento do Altíssimo que nos vem pelo estudo da sua palavra. O pastor tem que ser um estudioso voraz. Mas pastorear também com inteligência. Ou seja, não pode ser com superficialidade. Lamentavelmente, eu tenho visto um contingente muito grande de pastores superficiais, preguiçosos. Não estudam. Quando vai conversar com eles sobre alguma coisa um pouco mais pesada, não. Poucos meses atrás eu conversava com um que até trabalhou comigo muito tempo, dando aula no Brasil inteiro, preparado, psicólogo. E eu falando de escatologia com ele, para. Para mim é o seguinte, para mim, Jesus Cristo vai descer, vai pegar a sua igreja, vai levar para o céu e pronto. Vai ser superficial assim na... Casa de quem? Casa da vovozinha, né? Alguma coisa assim. Ele não sabe nada de escatologia, não se preocupa com nada disso, é superficial. Prega o mesmismo o tempo todo. Se alguém da sua igreja puder levar um caso, algo mais sério para ele explicar, ele não sabe. Pastores preguiçosos não servem. Como não serve nenhum profissional preguiçoso. E o pastor muito menos. Porque o pastor é propriedade, é escravo de Deus. Ele está servindo ao patrão mais exigente do mundo. Porque não é um patrão, é o dono. É o seu dono. Então servir com inteligência. Não pode ser com superficialidade. Tem que buscar a cada dia mais e mais. Eu quero dizer aos irmãos que eu não sou modelo de sabedoria para bater na mesa e dizer, eu sei, eu sou. Não. Careço de aprender muitas coisas. Alguém pode dizer, mas com essa idade? É. Alguns anos atrás, eu passei a ler um livro da Bíblia todo dia, um capítulo. Apocalipse. A cada 22 dias eu leio Apocalipse todinho. Porque é o único livro da Bíblia que tem uma garantia, tem uma promessa de bem-aventurança para aquele que lê ou ouça as suas palavras. Bem-aventurados aqueles que leem e que ouvem as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1,
versículo 3. Eu passei a ler este livro todos os dias. E faço isso. Incansavelmente. E não existe um livro na Bíblia sobre o qual eu tenha pregado mais até hoje do que Apocalipse. Estranho, né? Tem pastores que têm até medo de Apocalipse. Não, verdade. Tem medo. Isso aí não. Há poucos dias teve um congresso dos diáconos aqui, Itapiruna, lá na igreja da SEAB. Eu estive lá, porque fui encontrar um primo que eu nunca tinha visto, que é diácono da primeira igreja batista do Alcântara. Eu estive lá, fui com ele lá na propriedade, eu levei para ver minha esposa, etc. Uma alegria enorme. Eu nunca tinha visto. Primo de primeiro grau. Mas quando eu cheguei lá, me anunciaram de uma palavra, etc. E tinha um dirigente, uma pessoa lá que estava, não era daquela igreja, nem dos diáconos da Convenção Fluminense, nem batista. Mas tudo bem. Que trabalha para uma editora, imprime Bíblia, não sei o quê, e papai explicou a história toda, o americano tal, fundou tal. Inclusive, as nossas Bíblias que eu tenho aqui, a nova, foi editada pela imprensa bíblica brasileira, que é da Convenção Batista Brasileira. Eu disse, que bom. Aí eu perguntei o que ele era, ele não, sou pastor, fui consagrado. Pastor de qual denominação? Eu fui consagrado fulano de tal, na Assembleia de Deus, ele me deixou à vontade para ficar sem igreja. Ele disse, mas você é pastor e não pertence a igreja nenhuma? Não, está doido, esse camarada é muito ruim. Né? Aí eu abri a Bíblia em Apocalipse, capítulo 18, em um versículozinho que está escrito o seguinte, corpos e almas humanas. Ele leu. O que você entende por isso aqui? Ele virou para mim. Não, isso aí é figurado. Desde quando o Apocalipse tem alguma coisa figurada? Sabe o que quer dizer a palavra Apocalipse? Revelação. Lá não tem nada escondido. Lá não tem símbolo nenhum. Aquilo lá é o que é e está acabado. Eu digo, para aí. Aí eu fiz uma outra pergunta para esse pastor. Ele o disse. Quando Jesus Cristo morreu, isso foi dado por Deus na hora, me fez lembrar disso. Quando ele morreu, foi para onde? Para o inferno. Eu, peraí. Baseado naquele versículo que ele foi ao Hades, etc., aquele testemunho que ele foi dado, não tem nada aí, até porque o inferno nem está ligado ainda, sabiam disso? É muito comum, ele morreu, agora foi para o inferno. Não, ele foi para as trevas. Sabe quais são os 2 primeiros a serem lançados no inferno? A besta e o falso profeta. Serão os 2 primeiros a serem lançados vivos no inferno. Aí eu virei para ele, peraí. É para o inferno. Eu bati no braço e disse, não dá para conversar com você. Eu levantei, larguei ele sentado lá com uma cara de tacho. Deve estar com a raiva de mim até. Foi uma maior falta de educação do mundo. Estou preparado para fazer outras dessa natureza. E farei com muita alegria. Não dá para conversar com você. Pois bem, tem pastores aí rasos, despreparados. Igreja, apoiem seus pastores para frequentar congressos, para estudar. Apoiem. Eles têm que crescer para o bem, sabe de quem? Do reino de Deus e das suas próprias vidas, pelas quais eles velam continuamente. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Silvio. Opa, dirigente.